Bom, primeiramente, então, bom dia, né? Então, o vídeo que a gente vai trabalhar hoje é sobre o capítulo 4 de Geografia, que fala ainda sobre questões geopolíticas. Na verdade, a geopolítica é assunto desse bimestre todo, né? Desse quarto bimestre. Tudo a gente vai estar trabalhando essas questões ligadas a, a geopolítica, né? E no capítulo anterior a gente falou a respeito da geopolítica, né, relativa aqui ao continente asiático, né, e agora a gente se volta a falar sobre a geopolítica nas Américas e também na África, né. Como é um assunto muito específico, né, que tem questões aqui bem específicas e é um assunto de prova, né, haja visto que é um assunto que nós vamos utilizar para a prova, eu vou usar muito da leitura do material e também das explicações após a leitura, né? Porque como é um assunto específico, vários pontos aqui são importantes, então eles têm que ser falados e ressaltados, né? Então eu começo aqui trabalhando, deixa eu só ver aqui o ponto que a gente vai utilizar para grifar, daqui para cima, para fazer aqui uma breve leitura sobre essas questões que são informadas aqui. Então, gente, aqui diz assim: no continente africano encontramos os piores indicadores humanos e econômicos de todo o planeta. É o mais pobre dos continentes, respondendo com apenas 3% do produto interno, né, bruto mundial. Quase metade da população africana subsaariana vive com aproximadamente $1 por dia. A renda per capita do continente diminuiu no período de 1970 a 1995. Na primeira década do século XXI, a renda per capita aumentou de $908 em 2004 para $1.443 em 2009. A maioria dos países africanos possui economias essencialmente agrícolas, como monoculturas voltadas à exportação. As maiores receitas provêm de atividades mineradoras, excetuando-se, né, a da África do Sul, cuja economia é um pouco mais diversificada. As poucas indústrias do continente estão ligadas à exploração mineral e se concentram nos países produtores de petróleo, como a Líbia, a Nigéria, a Argélia, né? Quase todos os recursos naturais são explorados por empresas estrangeiras, que empregam a mão de obra barata. O drama humano dos países africanos decorre de uma infinidade de problemas, que vão da falta de moradia e de saneamento mínimo às condições a conflitos, políticos, religiosos e étnicos, passando pelo desemprego. Em alguns países, os índices de desnutrição ultrapassam 40%. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 65% das pessoas contaminadas pelo vírus HIV vivam na África. Segundo dados da ONU, 31 dos 35 países com os piores índices de desenvolvimento humano são africanos. Essa tragédia humana é resultado do passado colonial, quando as riquezas do continente foram pilhadas e os africanos foram submetidos às mais degradantes condições de trabalho, a escravidão moderna. Durante toda a Idade Moderna e grande parte parte da contemporânea, a África forneceu ao mundo mão de obra para ser explorada pela produção capitalista. Ou seja, então, gente, o que a gente pode falar, o que a gente pode entender, o que a gente pode compreender a respeito dessas questões aqui? Primeiro, sobre essa questão específica africana, nós temos aqui que dentro do contexto da África, dentro do contexto dessas condições de vida, que é como a gente viu aqui, é o continente mais pobre, é o continente que apresenta alto índice de problemas ligados a saneamento básico,
é o continente que apresenta maiores conflitos, sejam eles políticos, religiosos, étnicos ou ideológicos. É o continente que foi explorado praticamente durante 3 séculos, né? Ou seja, os africanos foram usados, principalmente durante toda a Idade Moderna, como mão de obra barata, né? Foram utilizados em escravos em várias regiões do mundo, principalmente nas Américas, como a gente viu, né, no caso brasileiro. Então, esse grupo étnico, né, ligado aqui às questões dentro do continente africano, esses grupos étnicos eles também são muito diversificados. Normalmente a gente não compreende que na África existem várias tribos, de culturas, de línguas, de religiões, né, diferentes, que com o passar do tempo essas divisões internas também foram exploradas e usadas pelo colonizador europeu para facilitar o processo de colonização, né? A África também é berço, infelizmente, de epidemias como de HIV, de Ebola, né, e de outras doenças aí que vitimam milhares de africanos todos os anos, né? Então isso se dá principalmente por esse passado colonial de exploração, né, que se deu aí durante muito tempo, quando os africanos eram vistos simplesmente como coisas, como mão de obra barata para essa produção de riquezas, né, no contexto mundial. Bom, entendendo um pouco dessas questões, a gente parte a falar aqui também que durante todo o período da Guerra Fria, que é o período que vai de 1945 até a desintegração da União Soviética na década de 90, os países africanos também tiveram inseridos nessa estratégia, né? E que com o passar do tempo, com a desintegração da União Soviética, esses países também foram abandonados pelas grandes potências, a não ser que algum recurso estratégico para o desenvolvimento desses países estivesse sendo explorado, né? Então, partindo aqui, deixa eu só ver aqui essa questão importante para a gente entender. Então, eu vou dar mais um grifo aqui nessa página e nessa outra aqui para a gente falar um pouquinho desse contexto da Guerra Fria na África, né? Enfim, então para a gente fazer uma breve introdução aqui tem assim, ó, durante o período da Guerra Fria, os grupos políticos envolvidos nos conflitos localizados na África receberam apoio político, econômico e militar das superpotências, interessadas em conseguir aliados regionais para o seu projeto expansionista. Longe de soluções, os conflitos eram potencializados pelas ações políticas e estratégicas das grandes potências, que treinavam, financiavam e abasteciam as forças beligerantes, né? Com a desintegração da União Soviética, a partir de 1990, os grupos africanos por ela financiado foram abandonados. Os Estados Unidos também deixaram seus antigos aliados por considerarem sem valor estratégico as regiões onde se desenvolveram os conflitos. Em alguns casos, os conflitos sem solução negociada permaneceram latentes, com pouca intensidade bélica. Outros, os grupos envolvidos buscaram fontes alternativas de recurso para continuar municiando seus exércitos. Nesse caso, os recursos tinham origem em atividades criminosas, como narcotráfico, contrabando, sequestro, entre outras, né? Esse processo se desenrolou em diversas regiões do mundo, mas foi no continente africano que assumiu contornos mais nítidos e brutais. Ou seja, gente, durante toda a Guerra Fria, a África teve inserido também nessa política das grandes potências, ou seja, Estados Unidos e União Soviética. Cada um deles queria ampliar a sua área de influência. Quando a Guerra Fria acaba, né, ou seja, os grupos que eram financiados pelos soviéticos foram abandonados. Automaticamente os americanos também abandonam os grupos que eles financiavam, porque essa necessidade de manter e de ampliar áreas de influência diminuiu, né? A ameaça soviética deixa de existir. Então o que acontece? Esses grupos que estavam envolvidos em conflitos, eles procuram recursos de alguma forma, e aí eles partem para o quê? Primeiro, se tiver algum recurso que possa ser explorado. Se não tiver,
eles tentam conseguir recursos utilizando atividades criminosas, narcotráfico, né? Atividades voltadas ao contrabando, a exploração ilegal de pedras preciosas. Então, tem vários exemplos aí dentro do continente africano, né? Bom, a gente continua aqui falando sobre essa herança da Guerra Fria, né? Essa herança que vitimou aí milhares de africanos, né? Que deixou aí o continente arrasado por guerras, principalmente após a independência, né? Após as potências coloniais se retirarem da África, esses conflitos latentes eles surgem, né? E acabam aí provocando guerras e destruições em várias partes do continente, né? Então, continuando aqui, gente, tem assim, ó, nas últimas décadas do século XX, vários conflitos marcaram o continente africano, especialmente a África Austral, ou seja, está se referindo aqui a região, né, norte da África, né, principalmente aí com fatores ligados a Astral não, gente, desculpa. Astral está fazendo referência à região sul, né? Principalmente provocada por conflitos ligados a questões ideológicas durante a Guerra Fria e também questões étnico-religiosas, né? Então, continuando aqui, ou seja, a África, especialmente o continente, a África Austral e no chifre da África, com o envolvimento das grandes potências da época, Estados Unidos e União Soviética. No fim da década de 1980, a União Soviética e os seus regimes revolucionários no continente, né, seus aliados, encontravam-se numa posição cada vez mais difícil. De um lado, as mudanças propostas por Gorbachev conduziam à dissolução soviética, e do outro, os investimentos no continente africano se reduziam sensivelmente. Com a necessidade de redução dos investimentos na corrida armamentista e da retomada do processo de desarmamento nuclear, a União Soviética passou, no fim da década de 80, a pressionar seus aliados regionais a buscar uma acomodação política, enquanto iniciava a redução da ajuda militar e econômica a esses países. Essa posição, adotada pelo governo de Moscou, entretanto, encontrou resistência por parte de seus aliados africanos e de Cuba. No chifre da África, o regime etíope ficou na defensiva e permaneceu intransigente. Na África Meridional, a solução foi mais complexa. Nesse mesmo período, as tropas cubano-angolanas derrotaram as forças regulares sul-africanas e da UNITA no sul de Angola, e a aviação cubana atacou a represa que fornecia energia, né, no norte da Namíbia. Os estadunidenses propuseram a retirada cubana em troca da independência da Namíbia. O governo da República Sul-Africana resistiu o que pôde, mas acabou aceitando, né? Em 1990, os cubanos retiraram-se de Angola. Tinha iniciado um difícil processo eleitoral da Namíbia, sob responsabilidade da Organização das Nações Unidas, tendo como vitorioso o grupo representado pela Organização do Povo do Sudoeste Africano. Bom, gente, sintetizando essa parte que nós lemos aqui, o que acontece? A África, durante a Guerra Fria, ela foi palco de disputas, assim como a Ásia, como as Américas. O que acontece? Já na década de 80, os cofres da União Soviética secaram. Eles não tinham mais condição de manter e financiar esses grupos armados em outras partes do mundo. Porém, o que elas pediram? Pediram que seus aliados se acomodassem, que procurassem resolver suas diferenças com outros grupos aliados dos Estados Unidos no diálogo, o que não foi aceito por eles, né? Então, aliados soviéticos, pelo contrário, fomentaram ainda mais as desavenças em relação às guerras e conflitos que estavam acontecendo. E aí a gente citou a intervenção cubana em Angola, né, defendendo o lado socialista. A gente viu também o processo de independência da Namíbia, que se deu através desses conflitos em Angola, né? A Namíbia fazia parte do continente da África do Sul, né? Eu não sei se eu mostro aqui no mapa para vocês.
Se eu tiver um mapa mais à frente, eu volto a abordar essa questão, né? Então, voltando aqui, a gente entender quanto a África ela passou por essa situação que, na verdade, vem de séculos passados. Questões que vêm desde o século XVI com o processo de escravidão desses africanos, remonta a problemas recentes, né? Então, indo aqui nesse item, né, aqui diz assim, ó, os atuais conflitos no continente não são mais explicados apenas por razões geopolíticas e ideológicas, ou seja, hoje em dia eu não explico os conflitos que lá existem por uma questão, por exemplo, capitalismo e socialismo. Isso não existe mais, né? Elas não são mais explicadas por essa perspectiva, né? Aqui tem como acontecia no tempo da Guerra Fria. A ação de grupos fundamentalistas islâmicos, fenômeno que pode ser considerado de grande relevância no início do século XXI, tem importância pequena ou quase nula no contexto geopolítico do centro-sul do continente. Vale ressaltar que nas regiões da Bacia do Congo e na planície dos Grandes Lagos, o número de muçulmanos é muito pouco expressivo, e é justamente nessas regiões que os conflitos têm sido mais mortíferos e duradouros, né? Não se pode também entender que o conflito na África subsaariana, né, vem se considerar a extrema diversidade étnica e linguística da região, e sobretudo não se deve esquecer que nessa parte do mundo o tráfico negreiro durou cerca de 3 séculos. Esse processo histórico deixou marcas profundas no relacionamento entre os grupos captores e os capturados, né, que com o tempo não tem conseguido apagar. A multiplicação dos conflitos pode ser explicada também pelo crescimento demográfico dos diferentes grupos étnicos e pela necessidade de cada um deles em estender suas terras cultivadas para compensar o efeito da degradação dos solos, né? O fim da ordem bipolar e, consequentemente, o conflito leste-oeste fez com que o continente africano perdesse sua importância estratégica e econômica. O interesse agora está voltado para outro foco mais importante, a Guerra do Golfo, né? Confirmava essa nova tendência, e cada vez mais os países africanos eram relegados a um segundo plano. O resultado foi a marginalização ou a exclusão da África do sistema internacional. Com armas menos modernas, mais abundantes no período do pós-Guerra Fria, aumentava o financiamento das máfias e dos narcotraficantes, e o cultivo de matérias-primas para as drogas se expandiam rapidamente em muitas regiões do continente. Vários conflitos persistiram apesar dos sucessivos avanços democráticos, até como forma de sobrevivência da elite e populações nas áreas mais afetadas. Alguns acordos de paz não foram respeitados, a exemplo do que aconteceu em Angola, com a persistência da guerra e a devastação de amplas regiões. Então, gente, primeiro a gente entendeu aqui essa relação que há dos conflitos atuais com relações que aconteceram há séculos atrás, como, por exemplo, o tráfico negreiro. Quando a gente fala de escravidão, a gente se esquece de que existiam etnias e grupos que capturavam outras para vender para os europeus, né? Então, esse tipo de problema, esse tipo de questão, ele gera profundas marcas nesse relacionamento entre esses grupos, o que fomenta conflitos. A outra questão que a gente pode falar aqui é sobre com o fim dessa bipolaridade mundial. Isso não resolveu os problemas, né? Com o fim da Guerra Fria, a gente vai ver que novas tendências, como o narcotráfico, como a ampliação do cultivo de drogas, né, para fomentar esses conflitos que já vinham, às vezes até anteriores da Guerra Fria, passam a ser, digamos assim, passam a se intensificar na África, né? Apesar de avanços em relação a eleições, a independência, digamos assim, avanços em relação à democracia, no caso das eleições que eu estou falando aqui,
foram muitas vezes barrados por a persistência de grupos que queriam permanecer no poder ou obter o poder em determinadas regiões. Eu não posso entender também pura e simplesmente na perspectiva de que essas diferenças étnicas elas são responsáveis, né? Assim como eu posso dizer que, por exemplo, só o terrorismo fomenta os conflitos na África, ou seja, é um processo complexo que remonta a questões que vêm de séculos atrás da exploração colonial, questões que remontam ao período da Guerra Fria e questões mais atuais, né? Então a África é um intricado de problemas que convergem em conflitos, né? Enfim, entre eles a gente vai falar alguns desses conflitos aqui, destacando os principais. É evidente que se a gente for falar sobre todos aqui, a gente levaria algumas horas para fazer isso. Mas então o próprio material ele fomenta, ele fala aqui a respeito de alguns desses conflitos, né? Então a gente começa aqui falando sobre o conflito no chamado Chifre da África. Chifre da África é essa região aqui, ó, que engloba países como o Quênia, como a Eritreia, né, a Etiópia e a Somália, né? Então nós temos aqui o seguinte, ó, no Chifre da África esse processo contraditório foi cada vez mais evidente, pressionado por guerrilhas de base constituída por clãs, né? Sidan Barre foi derrubado da Somália em fevereiro de 1991 e o território do seu país foi dividido entre 14 senhores da guerra que lutavam entre si, gerando destruição e alastrando a fome por toda a Somália. No mesmo tempo, né, Mergitus Haile Mariam fugia da Etiópia, depois que as guerrilhas regionais do Tigre e da Eritreia unificaram suas forças e avançaram sobre a capital. Em março de 1993, por meio de um plebiscito, a Eritreia tornou-se independente, com 2 regimes irmãos no respectivo governo. Isso não impediu que, em maio de 98, ambos entrassem em guerra, apesar de serem igualmente aliados dos Estados Unidos, né? A Somália sofreu uma intervenção americana em setembro de 1992, com as tropas constituídas majoritariamente por estadunidenses, com fins proclamados de distribuir ajuda humanitária. As facções somalis enfrentaram uma resistência inesperada, causando milhões de baixas aos ocupantes, aos quais, em março de 94, começaram a retirar-se do país, em razão do elevado custo da operação. Esse país, que 15 anos antes havia tentado criar uma grande Somália, agora estava fragmentado em clãs armados, sendo envolvido por um conflito tribalizante, né? Então, o que acontece, gente? Só para a gente entender o que nós falamos aqui. Aqui, eu tenho que nessa região do chamado Chifre da África, é uma região, como várias outras na África, muito conturbada. Vários governos, por assim dizer, democráticos, foram derrubados por facções, né, por clãs, por tribos, né, que passaram a disputar o poder. Um exemplo clássico é o exemplo da Somália aqui, ó. A Somália, ela passa a ter, né, uma fragmentação do seu território, principalmente quando o governo é derrubado e posteriormente a gente vê o empobrecimento, né, da população. A Somália passa por um regime de fome violento, né, principalmente durante esse período de facções. Há uma intervenção americana direta na Somália para tentar resolver esses problemas, com base, digamos assim, em uma ajuda humanitária. Tem um filme chamado Falcão Negro em Perigo, né, que mostra a intervenção americana na Somália, né? Se vocês tiverem um tempo, vocês podem assistir, né? Acho que no YouTube deve ter um vídeo, um filme assim. Se não tiver, pelo menos vocês conseguem achar o encarte do filme e ter noção do que eu estou falando, né? Então, a Somália, a questão do que aconteceu na Etiópia, né, onde grupos armados também tomaram o poder, né? A Etiópia, que já era uma nação bem pobre, e assim por diante. A gente tem o processo de independência dessa área aqui, que é a Eritreia, né, que se torna independente da Etiópia, né?
a gente tem aqui todos esses conflitos fomentados nessa área como forma então primeiro, não foram necessariamente conflitos fomentados pelas nações industrializadas, né, ou as potências mundiais, mas que praticamente abandonaram a Deus dará, né, essas nações em relação a esses problemas sectários, religiosos, políticos, econômicos em relação a essa área, né? Dentro dessa área, a nação, digamos assim, menos complicada seria o Quênia, né? Tem menos problemas dessas ordens que eu falei agora há pouco, né? Então a gente parte aqui para falar, por exemplo, a questão do Sudão. Sudão, país aqui, né, que faz fronteira com o Egito, com a Etiópia também, foi um país extremamente conturbado, mas aqui tem uma referência a uma política voltada à questão religiosa. Por exemplo, o pessoal daqui é mais de origem árabe e muçulmana. Essa aqui é mais de etnia negra cristã, né? Então isso aqui formava um único país, que recentemente o Sudão, um dos países mais novos a integrar, né, a ONU, né, ao contexto das Nações Unidas aí. Bom, então a gente tem aqui, ó, Sudão, localizado no norte da África, né, o Sudão, que era conhecido antigamente como Núbia, né, foi incorporado ao mundo árabe na expansão islâmica durante o século VII. Já foi dominado por egípcios e britânicos e conquistou sua independência em 1956. Antes mesmo de sua independência, porém, já vivia uma guerra civil que durou até 1972, opondo o norte, de maioria muçulmana, e o sul, cristã e animista. Animista, no caso aqui, gente, o que é isso aqui? É uma religião onde, por exemplo, religiões de matriz africana, onde tu acredita, por exemplo, nas forças da natureza, né? No ar, na água, em deuses e assim por diante, né? Mais ou menos nesse sentido. Um acordo de paz garantiu autonomia regional para o sul do país, porém, com a descoberta de petróleo nos anos de 1970, eclodiu novos conflitos. Em 1983, o presidente sudanês quebrou o acordo de paz e anunciou a transferência do país, né, a transformação, do país em um estado árabe muçulmano, incluindo o sul. Teve início uma nova guerra civil em 86. Após as eleições, tiveram início a negociação do governo com os separatistas do Exército de Libertação do Povo Sudanês para pôr fim ao conflito, porém sem sucesso. Em 1999, o governo foi deposto, assumindo o poder o general Osmar Hassan al-Bashir. Esse H tem som de R. Desculpa. Esse fato aprofundou o fundamentalismo islâmico. O país tornou-se rota da rede terrorista Al-Qaeda. Isso fez com que os Estados Unidos e a ONU lhe impusessem sanções econômicas. Em 99, o Sudão começou a exportar petróleo extraído do sul. Em 2002, após a reeleição de al-Bassari, né, em 96, reiniciaram-se as negociações de paz entre o governo e o Exército de Libertação do Povo Sudanês, né, a SPLA. O governo sofreu, né, uma tentativa de golpe da oposição islâmica, a Frente Islâmica Nacional, liderada por Hassan al-Turabi, né? Isso aqui é um outro ligado ao fundamentalismo islâmico, né? Finalmente, em janeiro de 2005, o governo e os rebeldes do sul chegaram a um acordo de paz. Formou-se um governo autônomo no sul que dividiria a renda do petróleo com o governo central, conforme o previsto no acordo de paz em 2001. Em 2011 foi realizado um plebiscito e o resultado resultou na independência dessa região, formando um novo país, o Sudão do Sul, com capital em Juba. Historicamente, o Sudão sempre teve conflitos relacionados à concentração de riquezas, petróleo
na capital Khartoum, né? Descontentando regiões como Darfur, né? E a parte meridional, né? Ou seja, a parte sul, que se separou. Então, aqui a gente tem um mapa do Sudão, ó, que mostra exatamente entre esses conflitos entre o norte aqui e o sul. Aqui a maioria muçulmana, árabe, aqui embaixo a maioria negra, cristã, né? Então, além dessas questões étnico-religiosas, eu tenho a questão do petróleo, que ainda está envolvido nessa questão aí, para, digamos assim, alimentar, jogar gasolina na fogueira, né? Dessas disputas que já não precisavam de mais esse fator, né, agravante das tensões aí que a gente está vendo. Então, pessoal, seguindo aqui, a gente vai falar sobre uma região chamada de Maghreb, né, que quer dizer também aqui em árabe poente, esse termo, né, e a região da África Ocidental, ou seja, a região oeste africana, né, ixi, agora o slide aqui deu problema. Então, deixa eu só ver se eu consigo fechar aqui, porque quando ele trava assim, só Deus, meio assim. Então vamos lá, deixa eu tentar aqui fechar rapidinho para a gente não perder tempo, né? Esse vídeo para não ficar muito longo. Vou fechando aqui. Pronto, então vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouco desses conflitos no chamado Maghreb, né? Aqui tem assim que o fundamentalismo islâmico avançou significativamente no norte da África, com atentados no Egito, na Líbia e em Marrocos, e principalmente na Argélia. Nesse país, em 91, a Frente Islâmica de Salvação tornou-se um partido influente de oposição ao governo. Diante de uma possível vitória da Frente de Salvação Islâmica em eleições de 92, porém o governo instituiu a lei marcial, regida pelos militares. Iniciou-se então uma guerra civil, com grande número de atentados e massacres de civis. É preciso considerar, todavia, que muitos desses fatos foram cometidos por forças governamentais, com o objetivo de atemorizar a população, atribuindo a culpa aos islamitas aqui, né? Chamada Frente Islâmica de Salvação, né? E a outras organizações fundamentalistas, como constatou uma missão parlamentar da União Europeia em 98. Por outro lado, há evidências de que os Estados Unidos mantêm certos contatos com a oposição islâmica, enquanto a França apoia o regime, o que muito provavelmente encontra sentido na disputa pelo petróleo e pela influência estratégica na região. Vale salientar que em 89 foi lançado a Iniciativa de União do Maghreb, um processo integrativo entre os países da região, ao qual provém vínculos associativos com a União Europeia, né? Então aqui a gente tem toda a região do Maghreb, que engloba o Marrocos, a Argélia e a Tunísia, né? Uma região onde esse fundamentalismo islâmico ele ganhou principalmente questões, foi abraçado, por assim dizer, pela população durante a década de 80 e início da década de 90, né? Então aqui a gente vai entender que essas instabilidades nessa região acabaram aumentando nos últimos anos. Recentemente a gente vê uma tentativa, né, de tomada do poder à base da força por esses militantes na região do Mali, onde teve até uma intervenção francesa, né? Depois acho que vocês podem até achar um vídeo no YouTube falando disso, né? Enfim, então vamos partir aqui a falar rapidinho esse outro item aqui que diz assim, ó: a instabilidade no continente também afastou os estados do Golfo da Guiné. O mais importante desses países da região é a Nigéria. Vive desde o início da década de 90 grande turbulência na política interna,
com a oscilação entre avanços eleitorais da oposição e novos golpes militares. Além disso, as guerras civis alastraram-se pela região Senegal, né, Libéria, Serra Leoa, estados do chamado Sahel, né, que é o Mali, o Níger, a Mauritânia e a própria Argélia, né, contra os nômades tuaregues do deserto. Embora a Organização da União Africana tenha criado força de paz para barrar os conflitos na Libéria e de Serra Leoa, ainda não conseguiu acabá-los, né, debelá-los. O cerne desses conflitos existem, ou seja, o porquê deles existirem, né, o motivo, resiste nas divergências entre os nativos do interior e os descendentes ocidentalizados de ex-escravos das Américas, que retornaram ao continente africano no início do século XIX, que habitaram o litoral. Acrescentam-se a isso o fato de que, após uma breve redemocratização, muitos regimes autoritários estão sendo reinstalados na África. Ou seja, além dessas questões que a gente falou do chamado Maghreb, essa região da África Ocidental, ela sempre foi também fértil em conflitos, né? Basta a gente lembrar de guerras civis violentíssimas, como aconteceu em Serra Leoa, na Libéria, né? E no Mali recentemente, né? Posso até deixar um link depois para vocês da Guerra do Mali, onde teve uma intervenção francesa direta. Então, esses problemas, eles vêm exatamente de, por exemplo, no caso da Libéria, vários negros dos Estados Unidos, após o fim da escravidão, foram levados de volta para a África, para essa região da Libéria, né? Então eles acabaram aí encontrando uma resistência dos que já moravam lá, né? Porque viam esses negros, digamos assim, ocidentalizados, ex-escravos americanos, retornando para o país, né? E, digamos assim, não se inserindo aqueles que já estavam lá com os costumes e assim por diante. Então isso acabou fomentando aí esses conflitos, né? Aqui falando sobre a região, a chamada região dos lagos, que é a região central africana, onde a gente teve aí problemas gravíssimos, né, em relação a conflitos sectários, étnicos e a morte aí de milhões, né? Então, falando um pouquinho desse contexto, vou tentar sintetizar aqui, né? Primeiro a gente fala aqui a respeito da questão de Ruanda, né, e a questão de outro país que é o Burundi. Ruanda e Burundi, na verdade, tem questões tribalistas, né? Ou seja, cada um deles tem uma proporção, por exemplo, de duas etnias, que são os Tutsis e tem os chamados, eu acho que é os Hutus, né? Então são dois grupos étnicos aqui, ó, Hutus e os Tutsis, onde essa população aqui, né, elas têm diferenças não só étnicas, né, essas diferenças são bem mais visíveis, né? Então a gente tem, por exemplo, os Tutsis sendo esses aqui, os Hutus, eles são mais altos, né? Eles só que eles são minoria, eles representam mais ou menos 10%, né? Os Tutsis, na verdade, eles são a maioria, eles representam a maioria da população nessa área. Então houve uma guerra tribal violentíssima envolvendo aí Ruanda e Burundi, mas que teve uma digamos assim, na verdade foi quase que uma limpeza étnica, ou seja, foi massacrada essa população de Hutus aqui pelo outro grupo. E isso levou inclusive o extermínio dessa população, né? Levou aí o agravamento da crise, levou o envolvimento, né, das Nações Unidas, né? E essa guerra entre esses grupos, ela acabou, digamos assim, aumentando principalmente o índice de refugiados naquelas áreas, né? Nessa área aqui mais central, ó, aqui eu tenho Ruanda, né? E aqui eu tenho Burundi.
E aí o deslocamento dessas populações para países vizinhos, que já são países pobres, que já passam por problemas, né, os seus próprios problemas. Então, com o passar do tempo, a gente vai ver que esse índice de refugiados gera tensões em outros países aqui, como no Zaire, né? Que na verdade não se chama mais Zaire, o Congo, né? Ou a República Democrática, que democrática não tem nada, né? Então, a gente vai ver aí que esses conflitos entre Ruanda e Burundi acabam fomentando conflitos, por exemplo, no Congo, né? Então, esse êxodo de pessoas acabou agravando problemas que já eram crônicos naquela região, como epidemias, guerras e fome, né? Então, até hoje, essas relações aqui, elas também, durante a Guerra Fria, elas tiveram ainda como fonte de alimento desses problemas, né? Essas questões ligadas aqui a questões ideológicas durante a Guerra Fria, né? Então, que acabaram aumentando ainda mais esses conflitos religiosos, sectários, que já são comuns dentro dessa região dos chamados lagos africanos. A gente tem o Lago Vitória, que é o mais expressivo, e dentre outros, né? Enfim, então sei que parece algo um pouco mais difícil de entender, um pouco mais complicado, mas não é, né? Aqui na verdade é seguindo aquela ótica de conflitos tribais, religiosos e ideológicos, né? No continente africano, ou seja, normalmente as guerras lá são fomentadas por esses motivos, né? Bom, aqui a gente parte para questões um pouco mais específicas. Aqui a gente parte para a questão da América Latina, né? Questões relativas à América Latina, e a gente vai falar sobre questões como que aconteceram no México, né? Numa região chamada Chiapas, na Venezuela, com a ascensão de Hugo Chávez ao poder, e na Colômbia com relação à questão do narcotráfico, né? As guerrilhas colombianas aí em relação à questão do narcotráfico, e também, por incrível que pareça, no Canadá, né? Uma questão separatista em relacionando à província de Quebec. Então, a gente começa aqui falando um pouquinho dessas questões ligadas a esse movimento mais de esquerda, ou esquerdização, né, por assim dizer, da América Latina. Então, deixa eu só deixar aqui no ponto. Então vamos lá. Então, gente, aqui diz assim: a herança colonial pautada no modelo agroexportador, inserida no contexto da divisão internacional do trabalho, resultou na condição de dependência dos países latino-americanos em relação aos países denominados desenvolvidos. Eternos fornecedores de matéria-prima e de produtos primários, modernamente chamados de commodities, né? As nações da América Latina sempre amargaram uma situação secundária no cenário mundial. Ou seja, esse modelo agroexportador, ele vem desde a época colonial. Mas isso não muda com a independência, né? Esses países latino-americanos ainda são países não industriais, exportadores de matérias-primas, né? O que faz com que o seu peso de decisões no contexto internacional seja menor, né? Ou seja, ele tem menos peso de decisão das questões, né, internacionais. Então, aqui a gente continua falando assim, que no século XX, recém-liberado do jugo colonial, né, a maioria desses países teve governos defensores dos interesses de uma elite acomodada com esse modelo dependente dos interesses externos. Quando inseridos no contexto da Guerra Fria, ditaduras militares asseguraram os interesses não só das elites locais, como também dos grupos das potências capitalistas. Era a perpetuação do governo de direita, isso é, defensores de uma ordem vigente imposta pelo capitalismo internacional, ávidos por investimentos diretos e indiretos, capazes de
alcançar o seu desenvolvimento econômico. Então, o que acontece? Mesmo durante toda a pós-independência dessas nações que se deu no século XIX e durante o século XX, permanece governos que, para manter seus interesses, eles se aliam aos interesses internacionais, né? Em detrimento de sua população, cada vez mais pobre. A gente tem exemplo de governos liberais, né, como Fernando Henrique Cardoso no Brasil, Menem na Argentina, Fujimori no Peru, né? Era um exemplo de governos latino-americanos que seguiam essa chamada linha neoliberal, que a gente já falou sobre neoliberalismo aqui, né? E cada vez mais outras forças de oposição ligadas aqui à luta social, a essas questões, foram ganhando força. Aí a gente vê a ascensão, por exemplo, de grupos de esquerda, como, por exemplo, Chávez na Venezuela, Lula no Brasil, os Kirchner na Argentina, Tabaré Vázquez no Uruguai, Morales na Bolívia, Bachelet no Chile, Ortega na Nicarágua. Essa galera todinha de esquerda, de partidos de esquerda, né? Lula aqui com o PT e tudo mais, mas não era só aqui no Brasil. Essa onda de esquerda, ela surge exatamente como uma forma dessa população ávida por mudar sua condição de vida, sua condição econômica, que ela já passava aí desde séculos antes da independência, né? Cada vez mais a gente vê que essa galera aqui de esquerda todinha, ela redesenha o mapa da região, né? Então tem um cunho muito mais nacionalista, porque antes, sobre a ótica neoliberal, esses estados estavam fragilizados. Então passa-se a ter, né, problemas que mesmo com essa galera de esquerda não foram resolvidos, como por exemplo desemprego, né, violência, miséria, pobreza, né? Não é porque governos de esquerda assumiram que isso acabou. Em alguns casos até aumentou. Vamos citar o caso da Venezuela atualmente, né? Que é a economia venezuelana e o povo está morrendo, né? Mas ninguém diz nada, enfim. Mas o que acontece? A partir desse momento aqui, a gente vê a América Latina inserido, né, contra esse modelo neoliberal, né? Então reajusta o papel desses estados latino-americanos não só internamente, mas externamente também, né? Ou seja, na política dessas nações no continente. Então a gente vê casos aqui como o da Venezuela, né, que lança uma linha bolivariana, o chamado socialismo do século XXI. Na verdade é mais uma forma de dominação, né, de um grupo que se diz de esquerda, mas que na verdade oprime o seu povo, sua população, tanto quanto os que eram, digamos assim, de direita, né? Então a gente tem a ascensão de outros grupos também aqui, como o que aconteceu na Bolívia, né? Enfim, então vou pegar esse texto aqui para a gente ler. Vai ser um pouco chato, mas a gente parte para as explicações depois, tá? Porque é bom que a gente entenda essa questão ligada a essas duas nações, que são aquelas que encabeçam esse movimento esquerdista aí, né? Essa esquerdização da América Latina. Então, a gente começa aqui falando sobre a chamada alternativa bolivariana, que na verdade é o contexto da Venezuela. Aqui tem assim: o quadro político dos países da América Latina hoje apresenta um cenário passível de novas interpretações, pois esses países lutaram para definir novos caminhos de realização socioeconômica para mudar um histórico de dependência. Com a queda do Muro de Berlim e o fim do bloco socialista, os movimentos políticos de esquerda ficaram órfãos de um paradigma capaz de orientar suas políticas e assim cada vez mais influenciar o modelo neoliberal, né? Influenciados pelo modelo neoliberal proposto pelo Norte rico. Nesse contexto, Hugo Chávez elegeu-se presidente da Venezuela em 96 e com ele ressurgiram antigos ideais propostos por Simão Bolívar,
que no século XIX defendia a importância da integração latino-americana e alertava os países da região quanto ao risco representado pelos interesses dos Estados Unidos, né? Dentro dessa proposta, a educação, a integração regional e o anti-imperialismo são temas que o presidente venezuelano procura defender como, de acordo com a denominação que ele se dá, peraí, gente, agora me perdi aqui. Um representante de esquerda moderno. Na realidade, são ideais bastante abstratos, mas muito fortes por simbolizarem o sentimento de orgulho e desejo de independência e soberania de uma região subdesenvolvida e periférica na geopolítica mundial, né? Extremamente progressista, o maior sonho do general venezuelano Simão Bolívar era unificar as repúblicas, à época recém-independentes, em uma única nação soberana e desenvolvida. Com o fracasso da proposta política inspirada nos ideais marxistas, muitas vezes, de acordo com o manual soviético ou chinês, e a constatação de que o neoliberalismo não conduzia à efetivação de uma América Latina próspera. Os ideais bolivarianos surgiram no início do século XXI. E aí a gente vê isso muito forte, gente, na Venezuela e na Bolívia, né? Nações que abraçaram esse ideal bolivariano, né? Enfim, quando Evo Morales assume o governo na Bolívia, uma das primeiras coisas que ele faz é a nacionalização dos hidrocarbonetos, que a gente vai falar aqui, né? Então, ele assume o governo na Bolívia como aquele cara de esquerda, aquele índio, né, que vem lutar pela causa dos mais pobres e assim por diante. A Bolívia, na verdade, é um país muito rico em recursos naturais, ricos em minérios como estanho, como petróleo, né, e gás natural. Com o passar do tempo, a gente vê aí que a ascensão de grupos de esquerda se tornam muito fortes, né? Então, a gente tem que, a partir desse momento, né, quando o Evo Morales assume o país, ele faz isso aqui, ó. Ele nacionaliza os recursos energéticos bolivarianos e atinge uma galera de empresas aí que investiram na Bolívia. Entre elas, o que? Empresas brasileiras como a Petrobras. Há quem diga que a Petrobras ela vem, digamos assim, se arrebentando, quebrando, a partir desse momento, que em 2006 grandes investimentos aí que foram feitos na Bolívia foram perdidos praticamente, né? E o governo brasileiro não fez absolutamente nada na época governada por Lula, né? Tomou nenhuma decisão a defender os interesses da Petrobras, que é uma empresa pública, né? Ou seja, pertence a todo o povo, não é uma empresa privada brasileira que pertence a um grupo privado ou coisa do tipo. Então, seguindo aqui, pessoal, a gente tem que essa nacionalização desses recursos traz várias empresas aí a serem atingidas diretamente, não só a Petrobras, como várias outras empresas do mundo, né, que investiram principalmente aí na Bolívia. Então a Bolívia se tornou uma nação, né, que quando o presidente assume, ele prometia também fazer uma reforma agrária, uma revolução agrária, uma distribuição de terra e assim por diante, né? Só que, claro, isso enfrentou uma oposição forte dessas reformas, né, levadas aí em adiante por Evo Morales, né? A outra questão é a participação cada vez mais próxima de Chávez e de Morales de Fidel Castro, né? Que, como a gente sabe, é um dos mais velhos ditadores que a gente tem no contexto latino-americano, né? Enfim. Então, Evo Morales, em 2009, foi novamente reeleito por um mandato de 5 anos, né? E a partir desse momento a gente vai vendo, né, cada vez mais a ampliação desse ideal revolucionário, abre aspas, né, de esquerda em países como a Bolívia, né? Cada vez mais essa nacionalização não só de recursos naturais,
mas de dinheiro e de outras questões na Bolívia se tornou muito forte, né? Enfim, talvez por esses anos de expoliação que o país tenha vivido no cenário internacional. Então, continuando aqui, a gente fala sobre o caso colombiano. Vou tentar sintetizar aqui. A Colômbia, ela passa aí durante os últimos anos por um processo bem complicado de uma guerrilha, né, que é a chamada Farc. A Colômbia, ela tem problemas aí extremamente agudos, entre elas esse problema ligado a grupos guerrilheiros, que não é só as Farc, também tem o Exército de Libertação Nacional, o ELN, né? E posteriormente a gente vai ver que esses grupos guerrilheiros, anteriormente, eles se tornaram grupos que estavam ligando para a implantação de um governo marxista, leninista na Colômbia. Depois a gente vai ver que o que acontece com o fim da Guerra Fria, com as questões dessa ideologia marxista-leninista terem diminuído, principalmente, diminuindo, que eu digo assim, a população abraçar isso, né? A guerrilha ela se mantém, principalmente como uma narco-guerrilha, sendo financiada principalmente pelos barões da droga, né? Então a guerrilha se tornou, na verdade, um cartel de narcotraficantes, né? Onde a gente tem aí um dos mais famosos, o cartel chamado Cartel de Medellín, né? Que era comandado por famosíssimo Pablo Escobar, né? E outro grupo também que era o Cartel de Cali, né? Esses quartéis da droga tiveram aí forte participação, né? E influência dentro da Colômbia, né? Já não bastasse a guerrilha, tinha ainda problemas ligados a esse cartel da droga. Então, na época, em 1990, a gente tinha mais ou menos que 80% da cocaína produzida no mundo vinha de países como a Bolívia e principalmente a Colômbia, né? E, posteriormente, as Farc ela passa a utilizar, por exemplo, o cultivo e venda de drogas como forma dela conseguir dinheiro, né? Ou seja, de se financiar, principalmente quando esses ideais que ela defendia, de esse marxismo, leninismo, foram ficando aí, digamos assim, no passado, né? Tornou simplesmente uma retórica. E aí, com essa participação cada vez mais na produção de drogas, principalmente para o mercado americano, os Estados Unidos passaram a intervir diretamente no governo colombiano, né? E passaram principalmente a criar vários tipos de ações antidrogas, entre eles o extremamente contraditório Plano Colômbia, que fornecia, por exemplo, armas, dinheiro, né, ao governo para que ele combatesse essas guerrilhas e esses narcotraficantes aí na Colômbia, né. Teve apoio, inclusive, de organizações como a dos Estados Americanos, né, a OEA. E também, o que acontece? Os Estados Unidos temiam que essa região se tornasse um Vietnã, né? Tivesse um envolvimento direto, né? E é uma região extremamente montanhosa, coberta por uma densa floresta, né, amazônica, e que não seria fácil combater esses guerrilheiros, né? Como não é. Por isso que o exército colombiano ainda não deu cabo dessa galera, né? Porque aquela questão que diz que quem sabe e conhece o terreno tem uma vantagem ímpar, né? Ali, armamentos e alta tecnologia não vão servir de nada. Ou seja, é o domínio da área, o domínio do conhecimento sobre a área que esses narco-guerrilheiros têm como ninguém, né? Então, por isso que a gente não tem aí, digamos assim, logo a destruição dessa narco-guerrilha pelo exército da Colômbia, né? Enfim, por isso que isso já se alastra aí há anos dentro do contexto nacional colombiano. É claro que problemas ligados aos grandes cartéis das drogas desapareceram. Cartéis como o de Medellín, de Cali, figuras como Pablo Escobar e outros foram, digamos assim, tirados da cena política colombiana, né? Então a gente tem aí um apaziguamento dessas questões dentro da sociedade colombiana. Porém,
problemas ainda como as Farc e grupos guerrilheiros, narco-guerrilhas, ainda é muito forte, né? Muito forte ainda. Então, inclusive, há quem diga que a Venezuela fomenta esses narco-guerrilheiros, né? Então teve até um desentendimento diplomático entre esses dois países, né? Durante o ano de 2005. Posteriormente a gente vai ver que o combate a esses grupos continuam, né? Mas as Farc cada vez mais têm minimizado suas ações, até pela fragilidade da situação econômica que ela se encontra, né? Bom, a outra coisa que a gente tem também, gente, é a questão do México, né? O México, no sul do México aqui, ó, que é o México, aqui onde a gente tem essa bolinha, essa pontinho vermelho aqui, é a província de Chiapas. É um estado mexicano dos mais pobres, né? Então, principalmente foi uma revolução levada adiante por agricultores, né? Por pessoas ligadas aí à expoliação desses grupos mexicanos, né? Então, no caso do México aqui, eu vou só fazer a leitura de alguns pontos aqui para a gente poder entender, né? Então, que diz assim: em 1998 o México elegeu Carlos Salinas, né, para presidente. Assim que assumiu o governo, né, Gortari ou Salinas, né, deu início a uma política econômica francamente neoliberal. Abriu o país ao comércio internacional, reduziu os impostos sobre produtos importados, aumentou as taxas de juros e iniciou um amplo processo de privatização das empresas estatais. Agindo dessa maneira, pretendia atrair capital externo para o México, fortalecendo o setor produtivo, aquecendo a economia e, consequentemente, gerando empregos. Ou seja, era o que ele esperava, né? Só que a gente vai ver que a adoção dessas políticas neoliberais no México foi uma droga, levou o México ao ano de 1998 praticamente à beira do colapso econômico, né? A economia mexicana foi pro buraco, né? Com a adoção dessas práticas neoliberais, né? Então, voltando aqui, pessoal, a gente tem assim, ó, nos primeiros anos seguintes, graças à privatização e à geração de caixa para o Tesouro Mexicano, o governo não enfrentou dificuldades para saldar os compromissos externos decorrente dos juros cobrados de sua dívida externa. Contudo, encerrando-se o ciclo de privatizações, o capital arrecadado foi aos poucos se esgotando. O governo teve de recorrer a novos empréstimos externos para manter equilibrada a balança de pagamentos, provocando considerável aumento da dívida externa. Ou seja, é aquela velha política, tipo assim, falando no português bem claro, gente, nessa política econômica maluca, neoliberal aqui, que foi aplicada no México, é um cachorro que corre atrás do próprio rabo para morder, né? Ou seja, ele faz um empréstimo e para saldar esse empréstimo ele faz outro empréstimo para cobrir esse empréstimo. Aí vai ficando aquela bola de neve, aquela coisa vai crescendo, né? E aí chega ao ponto que não dá mais, né? A economia quebra, né? E aí aqui diz assim, ó, no início da década de 1990, o valor anual das importações mexicanas superava as exportações, tornando o saldo da balança comercial muito desfavorável. Ou seja, para arrebentar com as coisas de uma vez, o que a gente tem? O país estava comprando mais do que exportando, ou seja, então ele estava perdendo dinheiro, ou seja, eu compro mais do que eu vendo, então estou tendo prejuízo, né? E aí o que aconteceu? Em 92, mergulhou nesse delicado contexto econômico, o México foi convidado pelos Estados Unidos a integrar o acordo de livre comércio da América do Norte, o famoso NAFTA, né? O convite imediatamente foi aceito pelo governo e pelo Congresso mexicano. Foi visto por muitos analistas como uma forma de recuperar a economia nacional, né? A inclusão oficial do México no NAFTA ocorreu em 94 e a data foi comemorada com grande entusiasmo pelos empresários, industriais e políticos. Todavia, nem tudo ocorreu como se previa. Diante das primeiras dificuldades do governo mexicano em honrar seus compromissos com os bancos internacionais, os investimentos especulativos começaram a sair maciçamente da Bolsa de Valores mexicana, em busca de mercados mais estáveis, como os Estados Unidos e a Bolsa de Valores da Europa. Rapidamente, acentuada evasão de divisas colocou a economia mexicana em uma situação bastante crítica. Em 94,
a dívida externa do país aproximava-se de 150 bilhões. A balança comercial era desfavorável e os capitais voláteis foram destinados a outros países. Bancos estadunidenses abriram ao governo mexicano linha de créditos para totalizavam 500 bilhões, mas exigiram que o petróleo do país fosse dado como garantia. É importante ressaltar que o México atualmente não é apenas autossuficiente, né, mas também um grande exportador de petróleo. Do valor disponibilizado, o México usou apenas 18 bilhões. Alguns anos depois, o país conseguiu amortizar a dívida graças aos lucros decorrentes das sucessivas altas do preço do petróleo, né? Então, aqui a gente vai vendo que essa política mexicana de pedir empréstimo para cobrir empréstimo, né, estava levando o país à ruína. A dívida subiu, né? E os americanos chegaram com a maleta cheia de dinheiro dizendo: olha, está aqui para vocês, mas em compensação eu quero o petróleo de vocês como garantia, né? Aí o governo aceitou, né? Foi uma jogada aí arriscada, mas para quem já estava no buraco, né? Aí o que aconteceu? A sorte que no início dos anos 2000 o preço do petróleo estava subindo, né? Subiu. Isso fez com que desse para essa dívida ser amortizada, né? Diminuída, né? Então o México aí conseguiu botar a cabeça para fora do buraco para suspirar, né? E aqui diz assim, foi também em 94, durante a crise econômica, que eclodiu no sul do país uma revolta camponesa. Os habitantes da província de Chiapas, uma das mais pobres do México, armaram-se contra o governo federal. O grupo responsável pela revolução foi o Exército Zapatista de Libertação Nacional, que tinha como líder auto-intitulado Comandante Marcos, né? A maioria dos conflitos armados acontecia nas montanhas ou em áreas de floresta tropical. O EZLN não possuía grande número de integrantes nem armamentos sofisticados, não suportariam um combate prolongado com o exército irregular. Por isso, optou por tática de guerrilha. Os zapatistas atacavam guarnições do exército, provocavam baixas nas tropas do governo e em seguida batiam em retirada. O argumento dos zapatistas era sua luta era a discordância da política neoliberal adotada pelos últimos anos pelo governo mexicano, que os guerrilheiros consideravam entreguista. Alegavam ainda que o governo federal havia prometido a demarcação do território indígena na região e que ainda não havia acontecido. Finalmente declaravam que o governo federal havia abandonado o sul do país e deixado de fazer investimentos que melhorassem a qualidade de vida da população de Chiapas, né, o estado mais pobre do México aí. Segundo os líderes do movimento, o governo mexicano só investiu na área de atração turística, como Cancún e Acapulco, né, ou em regiões em que o grande capital internacional fez investimentos, como a cidade de Monterrey, Guadalajara e Tijuana, né, onde existiam plantas industriais de grandes transnacionais. Então, ou seja, aqui eles estavam dizendo que a distribuição da riqueza estava desigual. Tinha uma área voltada ao setor turístico, hoteleiro, recebendo, e a outra área do norte do país aí recebendo dinheiro também, que eram as transnacionais, principalmente dos Estados Unidos, que vinham se implantar no México, né? Então aqui a gente tem os conflitos durante mais de 10 anos, e aos poucos avanços foram conseguidos pelo movimento revolucionário. Os zapatistas têm conquistado mais reconhecimento externo que interno e contam com a adoção de diversas organizações não governamentais, ONGs internacionais, né? Em 2000, o governo do então presidente mexicano Vicente Fox abriu um canal de diálogo e negociação com a guerrilha. Essa tentativa de aproximação permitiu que os guerrilheiros zapatistas fossem recebidos na sede do Congresso, na cidade do México, em 2003. Muitas reuniões foram feitas, mas poucas metas foram efetivamente conquistadas. Cientistas políticos, sociólogos intelectuais próximos aos zapatistas acreditam que o movimento está se esgotando. Muitos trabalhadores indígenas estão abandonando a guerrilha e voltando para suas terras. O movimento parece estar diante de um marco fundamental. Se prossegue no rumo atual, porém sem ser lembrado apenas como mais um movimento camponês utópico que pouco avançou
provocando para a população pela qual comprometeu-se a lutar. Então, a situação hoje da guerrilha de Chiapas, ela se encontra fragilizada. Por quê? Porque com o passar do tempo, a própria população que integrava esse movimento, ela passa a, digamos assim, desinteressar. Porque é uma luta, primeiro, de anos. A outra questão é que cada vez mais, como por exemplo o governo abriu para o diálogo, então não tem por que tu continuar a luta armada se o outro lado está querendo te ouvir, né? Então acabou entrando naquela encruzilhada, naquele dilema, né? Naquela questão, ou o que a gente faz, né? Então a situação hoje é de que esse movimento zapatista ele chegue aí ao fim. Ou os zapatistas criam, por exemplo, um partido político e tentam resolver essas questões pela via política, ou, né, a gente tem aí a extinção desse movimento. Então, para a gente continuar, a gente vai falar sobre a questão separatista ou emancipacionista, né, esse nome complicado, de Quebec. Quebec é um dos estados americanos aqui, ó. Você tem que falar um pouquinho do contexto histórico. Porque o Canadá, na verdade, é um país hoje que tem o francês e o inglês como língua oficial. A colonização inicial canadense foi francesa. Posteriormente houve a anexação de todo o território, inclusive Quebec, que era francês, ao restante do país, que era de dominação inglesa, né? Então a gente vai entender um pouquinho a respeito desse contexto aqui de Quebec, né? Então, a gente continua aqui com o seguinte, ó. O Canadá possui 13 unidades políticas, 3 territórios e 10 províncias, distribuídas em uma área total de quase 10 milhões de quilômetros quadrados, onde vive cerca de 34 milhões de habitantes. A população do Canadá é assim distribuída em 44% de origem inglesa, 30% de origem francesa e 26% de origem, digamos assim, de outras origens, né, indígenas. Porque o Canadá é um país que abre muito para imigração, então tem grupos de uma galera lá de alemão, de indiano, de italiano, tem brasileiro também pra caramba lá, né, vivendo no Canadá, então tem uma galera bem mista, né, porque o país de tempos em tempos ele abre para imigração. Bom, aqui a gente tem assim, ó, com aproximadamente 1,5 milhões de quilômetros quadrados, a província de Quebec é a segunda área de maior desenvolvimento econômico do país, inferior apenas à província de Ontário, né? Bom, no país Quebec é a única unidade francofônica, né? Ou seja, onde a língua predominante é o francês. As demais são anglofônicas, né, com predomínio do idioma inglês. Na década de 1960, em visita ao Canadá, o então presidente francês Charles de Gaulle, né, que governou de 56 a 69, foi a Quebec e encontrou-se com os moradores da província, para quem afirmou: os franceses das margens do rio São Lourenço são tão franceses quanto os da margem do rio do Sena. Ou seja, ele está fazendo uma comparação dessa área, Quebec, que foi de colonização francesa, né, e que tinha fortes vínculos com a França. Então ele disse assim: os franceses que moram aqui são tão franceses como a galera que mora lá na França, né, fazendo aqui uma comparação em relação à população de Quebec com a população francesa, né, por assim dizer. Então, seguindo aqui, ele disse assim, continuando, aqui diz: a atitude do mandatário francês reacendeu os ideais separatistas. Desde então, vem sendo cultivado em Quebec o movimento de criação de Estado francês autônomo, né? Em 69, os canadenses de origem francesa, né, protocolaram no parlamento canadense o pedido de separação. Depois de várias reuniões com líderes de comunidades inglesas e francesas, chegou-se a um acordo. Os quebecois, né, os quebequianos, pode chamar assim, aceitavam permanecer como membros integrantes da federação desde que o Canadá se convertesse em um país bilíngue.
usando o idioma inglês e francês, em que fosse estabelecido um rodízio entre as duas comunidades para a ocupação de cargos de primeiro-ministro. Embora os termos do acordo tenham sido aceitos pelos representantes das duas comunidades, o governo de Quebec, em 95, solicitou ao parlamento canadense que fosse realizado um plebiscito na província para saber se a população, né, dos quebecois, se bem que não se lê assim, viu, gente? Isso aqui é francês, tá? Eu tô lendo aqui quebecois aportuguesando, tá? Mas não é bem assim, não. Queriam separar-se da Federação Canadense. Depois de uma tensa campanha eleitoral, o não venceu, da maioria apertada, com 50,6% dos votos. Quebec decidia assim permanecer unida ao Canadá. O resultado abalou a comunidade francesa de Quebec, que acreditava em uma fácil vitória do sim, né? Então, aqui a gente vê que essa questão separatista de Quebec, mesmo o Canadá sendo um país, industrializado, com um IDH altíssimo, né? Se comparado, por exemplo, com o Brasil ou outro país latino-americano, então a gente vê que cada vez mais essa política de acirramento entre essa comunidade francesa e inglesa, que vem desde da época da colonização, né? Onde a Inglaterra acaba anexando esse território aqui, que era ocupado então pelos franceses, né? Nas eternas disputas entre França e Inglaterra, né? Que não se mantiveram só na Europa, mas também nas Américas, né? Nas suas colônias aqui. Então, até hoje essa questão aí da divisão do Canadá, né? Da província de Quebec em relação ao Canadá ainda é levada em consideração, é levada em questões, né? Ou seja, ainda é um pontinho, né? Muito forte dentro dessa comunidade canadense, né? Uma das questões ainda a serem debatidas por eles, né? Na unidade do país. Bom, então, seguindo aqui, a gente concluiu esse assunto aqui, ó, relativo ao capítulo 4. Como é um assunto, gente, de extrema importância com relação à prova, sei que esse vídeo aqui ele se estendeu por mais de 1 hora, né? Mas que vocês estejam lendo o material também. Qualquer ponto que vocês não entenderam, palavra ou qualquer coisa, me chamem pelo chat, tá? Porque aí a gente tira essas dúvidas, resolve essas questões, porque é um assunto que ao mesmo tempo não é difícil, mas se torna quando você não tem entendimento. Quando você está lá na frente, você perdeu o fio da meada para o final, você já não entende mais nadinha, né? Então é necessário o entendimento desse contexto geral, né? Então leiam o material, leiam a unidade 3 e leiam a unidade 4, assistam esses vídeos, tá bom? Para que a gente possa entender essas questões pertinentes que são muito importantes, tá? Então eu vou encerrando nosso vídeo por aqui. Qualquer dúvida deixam no chat, tá? Depois a gente vai agendar aí a nossa prova. Então um abraço, fiquem com Deus, né? E até os nossos próximos encontros aí à tarde. Tchau, tchau, galera. Um abração aí. Só fechar aqui. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan.